Bem-vindos! Hoje o programa Com Toda a Vida pela Frente continua falando sobre leituras, cultura, aquilo que a gente tem de melhor. E hoje o nosso convidado especialíssimo e bastante experiente, com uma bagagem admirável de leitura e de escritor, como ele é o Antônio Cândido, meu amigo querido, amado Candinho. Bem-vindo, queridão. Oi, querida, tudo bom? É uma alegria imensa participar do teu programa, né? Especialmente para tratar de questões como essas que dizem respeito à cultura, passando evidentemente pela leitura, que no meu caso... Mas me diz, o que é tudo isso? São um pouco dos livros alguns dos livros que eu participei. Ele é modesto, né? Tu tem aqui quantos que tu tem de cabeça, assim, lançados com outras pessoas e sozinho? No total deve ter na casa dos 30 livros, mais ou menos. E tu começou com que idade a escrever? Isso sempre fez parte da tua vida? Olha, é um negócio interessante, cara, porque eu sempre fui apaixonado pelas palavras. As palavras sempre me encantaram desde quando eu não sabia ler. Eu tenho repetido sempre isso, até esses dias participei de um programa muito legal na co-irmã aqui, em que eu trouxe à luz essa minha experiência de vida lá do início, como um menino criado no campo, educado pela mãe, que era professora do grupo escolar, num local isolado, que eu brinco sempre que é no interior do interior de Edilherman de Aguiar, e numa época em que os contatos com o mundo se davam pelo rádio, basicamente pelo rádio, aqueles rádio a válvula enormes, com chiadeira danada. Nós tínhamos um catavento que coletava energia para passar para as baterias alimentavam o rádio, mas como não era, digamos, usual e frequente que ventasse todo dia, sempre se tinha cuidado da economia para poder ter o rádio em determinados horários do dia, para acender 3 ou 4 lâmpadas na casa. Mas, enfim, desde aquela época eu me encantava com as palavras, pelo fato da mãe ser professora, e sempre que ela vinha à cidade, no final de mês, início de mês, para trazer a papelada na Secretaria de Educação e receber lá os caraminguás dela, ela sempre levava revistas, Mas as revistas da época não eram revistas ilustradas, eram revistas, por exemplo, eu lembro assim da Cigarra, por exemplo, que era uma revista que a mãe comprava com frequência. E o meu avô, que morava, digamos, a 3 horas de carro ou de a cavalo de onde nós morávamos, e onde a gente ia com alguma frequência, com alguma regularidade, o meu avô assinava jornais. Ele recebia lá o Diário de Notícias, o Correio do Povo de então, acho que a Razão também, e eu ficava encantado. Antes mesmo de aprender a ler, eu me encantava folheando aquelas revistas, aqueles jornais, e uma coisa que eu não esqueço sempre era um dicionário que tínhamos em casa, um dicionário grande, de capa dura, que me parecia enorme aqui. Aqueles Aurelião? É um tipo Aurelião, assim, não sei nem... Até brinco que esse dicionário se perdeu, talvez tenha sido consumido por algumas traças vaidosas em alguma gaveta, ele se apartou de mim nas mudanças da vida e tal. Mas ali começou o meu encantamento pelas palavras, e o meu encantamento pelo rádio, o meu encantamento pela comunicação. Bem mais tarde eu vim descobrir por que as palavras me encantavam, por que as letras, as revistas me encantavam, porque escrever é o meu barato de alguma forma. E essa coisa da comunicação, ainda que as pessoas talvez que me conhecem não acreditem nisso, eu sou extremamente tímido. E eu venci a minha timidez precisando me comunicar. Numa situação assim bastante inusitada, no ginásio, no Maneco, que havia a questão da política estudantil na época era bem trabalhada, nós resolvemos, porque as chapas que concorriam ao GEMAR, que era o Grêmio Estudantil do colégio, normalmente eram compostas por alunos do científico e do clássico. Científico em maioria, porque o clássico normalmente tinha uma turma só, uma diurna e uma noturna, em cada ano, E ao passo que o científico tinha várias turmas.
O ginásio era simplesmente ignorado, né? E nós resolvemos fazer uma chapa para concorrer ao GEMAT só composta por ginasianos. E eu concorria a algum conselho lá que tinha no colégio. Bom, conseguimos, registramos a chapa, obtivemos autorização para fazer a divulgação na sala de aula. Quando nós fomos fazer a nossa campanha na sala de aula, a primeira turma era um primeiro científico. E nós não tínhamos preparado nada para fazer a apresentação da chapa. E começa quem vai falar, né? Aí quando nós estávamos discutindo isso, a porta se abre, o professor, nós tínhamos batido e me empurraram, fala. No improviso. E aí eu precisei dizer alguma coisa. Sim. Sei lá como é que eu consegui coragem para falar, mas ao final da nossa apresentação, o professor que estava naquela turma veio me cumprimentar pela exposição que eu havia feito. Ficou admirado. Aí eu descobri que eu podia vencer a timidez me comunicando, falando com as pessoas, né, cara? E na época, assim, no colégio, se trabalhava muito a questão de redação, e os professores portugueses eram muito generosos em relação à avaliação dos meus textos, gostavam das minhas redações. Então, as melhores redações sempre eram lidas, né? E a minha sempre estava entre as primeiras colocadas. E tinha lá a professora que me incentivava a questão da poesia, que eu comecei a brincar também com poesia na época. E, então, começou lá, basicamente assim, de uma forma mais não com a veleidade desse escritor, né? Porque eu tenho muita dificuldade, muito recentemente, cara, que eu aceitei a ideia de me considerar escritor. Até então, eu achava difícil isso. Para mim é uma coisa tão grandiosa, tão poderosa ser escritor. Eu me considerava um humilde escrivinhador provinciano, um cronista da província e tal, nada desse. Mas agora, de tanto me chamaram de escritor, depois que me homenagearam sendo patrono da Feira do Livro, eu resolvi aceitar, deixa assim, já que querem que eu seja. Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos e tal, né? Não, e agora há pouco eu vi tu sendo reverenciado, né? E é isso mesmo, e as pessoas te mostram isso, né? Essa admiração por ti, por tu ser o que tu é como pessoa. Eu fico, como é que eu vou te dizer, cara? Às vezes eu me constranjo um pouco com isso. Tu te constrange, tu não me aceita. constranjo um pouco com isso. E eu, por outro lado, me emociono também. Sim, porque... E eu acho que tu tem que aceitar, porque realmente uma pessoa e essa tua história, gente, eu já ouvi várias vezes e eu sempre acho linda e chego até a me emocionar, porque ele foi alfabetizado pela tua mãe, né? Sim, fui alfabetizado pela minha mãe. E como ele contou agora há pouco, no interior do interior, lá de Dilermando, numa época... Lá no Capão Grande. E numa época que tudo era muito difícil, o transporte era difícil, a comunicação era difícil, obter questões de livro, de lápis, de caneta, tudo era difícil. Tudo era complicado. Não é como hoje, que a gente vai em qualquer livraria e tu tem preços, né, não tão exacerbados. E naquela época era tudo muito difícil. E tu conseguiu transbordar tudo isso. Eu atribuo a grande parcela disso a determinação dos meus pais. Eu agradeço. O pai era um homem simples, que tinha lá o primário, se tanto, né? E que extremamente inteligente, e que tinha uma enorme frustração por não ter conseguido estudar. Então ele estabeleceu como projeto de vida para ele educar os filhos. Né? E todos nós somos 6, entre irmãos e irmãs somos 6, todos formados no mínimo numa faculdade, tem doutores, não sei o que mais, professores, ilustres figuras. Eu sou o mais atrasado de todos e tal, mas... Imagina. E assim, graças a uma determinação deles, né? Se o pai tivesse continuado lá fora, simplesmente cuidando da vida, teria ficado lá, no fazendeiro, ficado lá e tal, aquela coisa toda. Não, mas ele abriu mão disso para que nós nos educássemos e tal, né, cara? E tu vê, se a gente analisar isso, a responsabilidade social, todo esse legado social que ele nos deixou, a tua família nos deixa através de ti, que traz para nós todo esse ganho literário, cultural, que se expande para outros lugares, porque pelas editoras aqui, a gente vê que tu não foi só aqui valorizado, outros lugares viram quão importante é essa leitura, o que tu escreve, que pegaram para eles isso e colocaram, né, em seu cadastro de livros editados.
E a gente só tem a agradecer esse legado e essa participação, esse compromisso social que teus pais tiveram com a sociedade, porque me parece muito isso, essa participação. Eles doaram pra gente o que mais de bem que eles tinham, que eram os filhos, e deram aquilo que nada pode tirar da gente, que é a educação, que é o saber, que é o acesso a todo esse poder aqui. Isso é poder, né? Isso, e eu sempre digo, a gente vai muito, agora muito menos em função da pandemia, mas a gente vai muito em escolas, conversar com alunos, participar de eventos literários nas escolas, porque é uma coisa admirável, Carla, o esforço que os professores de português fazem para desenvolver o gosto pela leitura nas escolas. É impressionante, nas escolas municipais, estaduais, nas escolas particulares também. Todos desenvolvem um trabalho sensacional, que nem sempre encontra o eco e a repercussão necessárias em função da concorrência que é pesada hoje. Para tu convenceres uma criança a ler um livro, ao invés de pegar um tablet ou ver a TV, é difícil, não é tão simples assim. Né? Então é um processo complicado. E a gente muitas vezes é convidado a participar de eventos e eu fico encantado com essa disposição que os professores têm para fazer esse trabalho, que é o que pode salvar, pode melhorar, pode transformar o mundo. Eu acho que a gente quer mudar o mundo ao nosso redor, eu acho que todos de alguma forma pretendemos isso, para fazer o melhor, mais ajustados aos nossos sonhos, às nossas aspirações. A gente tem que interferir nesse mundo. E como é que a gente adquire o conhecimento e a consciência que nos permitem que nós façamos esse tipo de interferência? É nos educando, é lendo. O livro abre essas possibilidades, né, cara? Então eu acho que é fundamental isso, e é fundamental que tenhamos gente como tu, que trabalha juntamente conosco de uma forma ou de outra para fazer com que as pessoas percebam o quão isso é importante, né, Carol? E a diferença que isso faz na vida. Pelo amor de Deus. E agora, assim, antes de chamar os comerciais, que já está na minha hora, eu queria, na volta, que tu falasse um pouquinho do primeiro livro. É o primeiro esse? Esse é o primeiro. O do teu livro solo, certo, né? E do último livro. Certo. Tá? Mas primeiro, vamos para os comerciais. Voltamos já com o Candinho. Até mais. Voltando agora com recortes do cotidiano. Em 1989... 1989, Carlinha. 39 anos? 39 anos. O Candinho já escrevia. E continua hoje, em 2021, 2022, escrevendo o seu último livro, né, que foi lançado há pouco. Esse aí foi lançado ano passado, Eu Morri, que tem a participação é uma publicação da Turma do Café, né, que é um grupo cultural ao qual eu estou vinculado
cerca de 20 anos, mais ou menos, a idade que o grupo tem, e normalmente a gente publica um livro por ano. Esse é de 2020, o ano passado acabamos não publicando nenhum, mas já estamos com um sendo preparado para lançar esse ano na Feira do Livro. E Moço dos Mares é uma editora. É uma editora, essa é do Paraná, essa é do Paraná. Então, que é o que eu falei, né? Ele foi além da base aérea, né? Então, foi várias editoras que nós temos vários livros publicados pela editora Movimento, do professor Carlos Jorge Appel, de Porto Alegre. A editora Movimento é uma editora tradicional, respeitada no Estado e tal, que parece assim, prestou ao longo de muitas décadas e continua prestando um relevante serviço à cultura gaúcha, publicando muitos autores gaúchos, muitos livros importantes ligados à vida de autores gaúchos, e não só gaúchos, mas no caso especialmente gaúchos, que têm a oportunidade de vir chegar ao conhecimento público pelas mãos do professor Appel, né, que foi secretário de Cultura do Estado, uma grande extraordinária figura humana. Isso em recortes do cotidiano? Recortes do cotidiano, eu segui uma situação assim, o jornal A Razão, que era do Luizinho de Grande e da Zaira, e teve o Celito também, em determinado momento, né, que era irmão do Luizinho, eles pretendiam, o Orlando e o Luizinho tinham estabelecido lá conversações para publicar um livro com textos publicados no jornal, editar um livro com textos publicados no jornal. Aí o Luizinho sofreu aquele bárbaro assassinato e posteriormente o jornal resolveu, conversando com o Orlando, resolveu que prestaria homenagem ao Luizinho lançando um livro, né? E encarregou o Orlando de convidar os cronistas do jornal, aqueles que ele entendesse tivessem um texto mais literário, para fazer uma publicação. E aí o Orlando, foi a época que eu conheci o Orlando, me procurou, falando do projeto e perguntando se eu gostaria de participar, que ele achava que o meu texto era legal e tal, e foi a nossa primeira obra e tal. E lá se vão quantos anos de amizade, de parceria com o Orlando? Desde essa época, o Orlando é meu irmão e tal, meu irmão. E aí, na sequência, e a gente chama atenção para A Face Oculta da Lua, que é o teu solo. Esse é meu livro solo. Né? Esse livro eu lancei em 2010, foi o ano que eu fui patrono da Feira do Livro, e coincidentemente eu havia inscrito A Face Oculta da Lua num concurso da Câmara de Vereadores, que era chamada Lei do Livro, que selecionava um ou dois livros por ano para publicação. Uma tiragem de 1000 exemplares para distribuição em escolas, etc. E o meu livro, coincidentemente, foi selecionado. Até então, havia, digamos assim, uma ideia de que, pelo menos era o que acontecia, as pessoas escreviam livros com caráter mais técnico ou mais vinculado à história, né? Eu digo, por que não pode ser? Se Santa Maria o Monte, pode ser um romance, pode ser uma novela. E aí fiz essa novela. E deu certo, então. Né? O pessoal gostou e lançamos em 2010 e tal. Que legal. E aí, na minha Face Oculta da Lua, eu tenho algumas referências, que é um livro de ficção, evidentemente, mas eu tenho algumas referências, trago algumas referências históricas, personagens da cidade e tal, né? É a história de um médico que vem para Santa Maria e tal, bom, não vou dar spoiler. Também no livro acho que não sei se ainda existe alguma coisa, até estou pensando na possibilidade de reeditar, fazer uma revisão, até dar uma ampliada nele em algumas coisas e reeditar. Então. Boa ideia. E aí, esse aqui que é o mais recente. Ano passado eu morri, então publicado, né, pela turma do Café, teve como mote a figura do Belchior. Porque isso é um verso de um... Galos, noites e quintais. Da música do Belchior. Então, os textos tinham que ter alguma referência, não precisava ser nada muito explícito, nada muito escancarado, mas uma frase, o título de uma música, enfim, alguma referência ao Belchior. E saiu, modéstia à parte, saiu um bom livro. E tu gosta bastante da leitura e de música, eu vejo. Tu sempre faz referência a algum cantor. Sou apaixonado por música. Que tu valoriza muito. É uma coisa que eu muito. gostaria de ser cantor.
Tu é bem ligado à questão de cultural. A cultura da arte de um modo geral, né? Me fascina. Quase tudo eu gosto, fico encantado assim com dança, por exemplo, né? Eu acho espetacular. E quem não conhece o Candinho vai achar que ele é formado em letras, formado em literatura, mas ele é advogado e aposentado como procurador da Fazenda Nacional. Então, gente, isso mostra que, porque também, além do meu encantamento pelo Candinho, que é recíproco, vamos deixar bem claro, né? Por tudo que ele é e o que ele representa e todas essas contribuições, mostrar que ler, escrever não tem idade. Que ele continua, e com esta memória maravilhosa, que é de fazer inveja. Eu não tenho metade da tua memória, né? E aí a gente vai ter depois um médico na sequência falando sobre memória e aprendizado, em qualquer idade. Carla, não tem limite Carla, isso. eu tenho uma grande dificuldade na vida, que é me sentir velho, eu não consigo. Mas não quer dizer, a idade é uma questão cronológica. É cronológica. É cronológica. Eu conheço jovens de 30 anos que são mais velhos do que eu. Justamente. Né? Pelo comportamento, pela maneira de encarar a vida. Eu não consigo me sentir velho, não tenho culpa disso. Não, né? E isso é maravilhoso. E não esperem de mim atitudes senhorios, assim, quer dizer, aquela postura, comportamento. Ninguém vai me ver, aliás, eu já digo para todo mundo, se me identificarem dessa forma na rua, mandem me recolher. Ninguém vai me ver com a calça com cos na metade do peito. Ou com aqueles, como é que é o nome? Com a camisa polo por dentro da calça. Não, ninguém vai me ver assim. Se eu tiver assim, eu estou doente, mas recolhe. Né? E outra coisa, cara, evidentemente, ninguém tem culpa dos processos cronológicos, do tempo biológico de cada um. Isso fisiológico não dá para ir contra. Mas assim, uma coisa que eu observei desde há muito tempo, e não é que eu tenha feito não resulta isso de uma decisão consciente, então, mas eu sempre me relacionei com pessoas mais jovens do que eu. E agora, cada vez mais, eu sou mais velho em todos os grupos. Né? Mas é que é muito agradável, Assim, por exemplo, a turma do café, que a gente refere tantas vezes, tem pessoas, eu sou mais velho do grupo, né? Tem pessoas mais experientes, como Orlando, como o Vitor, né? Mas tem meninos como o Tex, que está na faixa dos 40 anos, né? Que eu considero um garotinho, praticamente, né? No bom sentido, garotinho, no bom sentido. Já teve garotinho no péssimo sentido. Com certeza. E ele está no grupo também do Junce, que também várias idades ali, tu está muito bem. É muito legal, É outro grupo que nós estamos... Não é tão cultural como aquele do café, mas ele tem essa ideia de fazer a confraternização. Né? A gente precisa disso, cara. A gente precisa extravasar, deixar de lado os rituais, as formalidades e ficar mais à vontade, né, para rir, para brincar, se permitir, né, ser mais leve, né. Aliás, eu acho que ninguém precisa ser carrancudo para falar de coisas sérias, inclusive, né. E a vida tem que ser mais leve, né? A gente tem que encarar de forma mais leve. Claro, é pesado se a gente for ainda se entregar a essas circunstâncias e fazer com que esse peso se reflita no nosso comportamento, aí é um horror, né, cara. Me diz uma coisa, que horas que tu escreve? E como vem tanta inspiração, normalmente, tanta ideia? Carla, normalmente à noite. Eu sempre fui notívago. Te rende à noite, assim, tipo, virar à noite? Como é que é? Onde eu consigo produzir mais, no horário que eu produzo mais. E eu tive um determinado momento na vida em que eu produzi bastante, que eu resolvi, que eu ia escrever uma série de textos, de contos na época, e comecei a escrever como um ato assim, razoavelmente disciplinado, porque se tu quiser ser escritor tem que ter muita disciplina, né? E eu comecei a escrever toda noite, e quanto mais eu escrevia, mais as ideias fluíam espontâneas, com naturalidade, e chegou um momento que depois de uma semana ou duas eu estava passando as noites inteiras escrevendo, e no outro dia eu tinha que trabalhar cedo, né? Ainda não combinava, né? Aí não dava certo, eu tive que cortar isso, mas assim, eu quero dizer o seguinte, quanto mais, quem quer escrever, quanto mais exercitar,
o ofício, mais facilmente as coisas acontecerão, né? E tu conseguiu reorganizar, porque eu tenho esse problema, sabe? O meu negócio rende à noite e no outro dia eu tenho que também estar ativa. E como é que tu conseguiu se reorganizar? Me dá uma dica. Aí eu passei durante boa parte da minha vida dormindo muito pouco. Muito pouco, né? E não fui assim um madrugador, né? Eu estou agora como se eu estou fazendo isso, estou conseguindo dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo, mas eu sempre dormi muito pouco. Durante muito tempo eu dormi 3, 4 horas no máximo. E te satisfazia total? Satisfazia absolutamente, né? Tranquilo. Porque também tu estava alimentado de outra forma, né? E isso alimenta, isso substitui também o período de sono, porque tu te realiza ali escrevendo e te doando para aquele trabalho. Eu vejo assim é tão bom esse processo de criação. As ideias vão se encadeando, vão se desenvolvendo, e hoje, para qualquer escritor, né, as coisas são muito mais fáceis. Eu fico vendo com quem escrevia lá em 1700 e poucos, em 1800, com as dificuldades todas, né? Hoje, se tu precisares da informação para produzir um determinado texto, tu abres o Google, tu tens as informações que tu quiseres. Imediata. Até um determinado momento tu tinhas as enciclopédias físicas, os livros para pesquisar, as bibliotecas. Hoje nem isso é necessário mais, né? Mas eu fico imaginando como é que as pessoas produziam de forma avassaladora. Pega um Victor Hugo, Balzac. E eram enciclopédias antigamente, para a gente estar fazendo alguma coisa. Essa de Queiroz, que eu sou apaixonado. Como é que essas pessoas, como escreviam, né, com caneta, tinta, pena, né? Que coisa espetacular isso. Espetacular, verdade. Isso é dom, como tu tem o dom, né? Então, com dom a gente não brinca, nem se mete. Aí é outra briga, é briga de Deus com dom. Vou ter que encerrar, infelizmente. Eu acho lamentável, mas... Eu também acho lamentável, mas eu preciso, né? Tu sabe como é que é? Nós somos escravos disso, né? Do tempo. Me diz onde é que eu acho o teu livro aqui. Esse livro, com certeza, é na SESMA. Na SESMA? Com certeza, na SESMA. Boa dica de leitura, fácil, rápida. Talvez, provavelmente, tinha nas outras livrarias, na Santos, na Atena, na Livraria da Mente eu não sei, mas na Santos e na Atena eu sei que tinha, não sei se, porque não eram muitos exemplares, não sei, mas na SESMA com certeza, né? Obrigada por esse exemplo e para mostrar para todo mundo que escrever não tem idade. Bem rapidinho, teve uma época que tinha um banco que produzia um concurso literário, que era não sei o que, para terceira idade, que foi um negócio, não, acho que não tem mais, nunca mais falar aquilo, né? Coisas boas acabam. Que era uma coisa, eu sei que milhares de pessoas, né, foram motivadas a escrever, pena que não exista mais algum tipo de algumas promoções, ações nesse sentido. Eu que agradeço, Carlinha. Imagina. Muito obrigado por a oportunidade de estar contigo aqui. Muito feliz. Eu agradeço imensamente por estar aqui, uma honra, né? E a gente não conseguiu falar de todos, mas tenho certeza que a qualidade não tem como não negar de todos. Obrigado. Muito obrigada. Gente, foi um prazerzaço receber aqui o Candinho e fica aí dicas de livro e um exemplo de que escrever não tem idade. Até o próximo programa. Até mais.